E aí, turminha, tudo bem? Estamos de volta aqui. Consegui pegar meu óculos, ó, fui lá na cidade de Águas Formosas, peguei o óculos que estava lá na casa, na nossa casa, né? E agora estou enxergando direito. Bom, hoje é quinta-feira, 20 de novembro, e nós vamos dar aqui continuidade no estudo da lição da Escola Sabatina, e o título da lição de hoje: Transformados pela Contemplação. Nós vimos aqui no tema de terça-feira, por exemplo, né, o poder do exemplo, falando a respeito de Josué e de Caleb, né, de como que eles provavelmente influenciaram ali as pessoas, os jovens daquele período ali, a terem também coragem e confiar no Senhor. E nós vimos no de ontem, no estudo de ontem, o herói humilde, né, se referindo aqui a Josué, que depois de distribuir toda a terra, ele quase que fica sem uma herança, sem uma terra para ele ali, né? Mas aí ele recebe ali recebe aquela terra que é como se tivesse sobrando uma parte, né? O que sobrou para ele, o nome da terra, Timnat, esqueci o nome da terra, tá aqui. O verbo Timnat vem do verbo hebraico maná, que significa contar ou atribuir, referindo-se a porção ou território, né? E aqui é como se tivesse, se a tradução daquela terra fosse território restante. Então, vem trazendo para a gente esses dois homens como exemplo, que aliás também é o tema da lição da semana, né? O título da lição: Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Só que hoje, quinta-feira, vem trazendo o maior de todos os exemplos, que deve ser o maior de todos os exemplos em nossa vida, né? E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, os versos 1 e 2 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Veja só o nosso maior exemplo de todos, por mais que a gente possa admirar esses personagens, o nosso maior exemplo é o próprio Cristo, e que nós devemos contemplar a sua vida, contemplar o que ele fez por nós. Aliás, ele é Deus, né? E ele deixou lá o seu trono de glória, como Paulo fala, que a alegria que lhe estava proposta, para vir sofrer essa ignomínia, para vir sofrer esse escárnio, né? Em favor de cada um de nós, e ele se tornando assim o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos a cada dia também sermos transformados. E como podemos ser transformados neste mundo? Pela contemplação na vida do próprio Cristo, né? Ellen White escreveu sobre a importância de contemplar o caráter de Cristo. Olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes se tornam um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Entramos cada vez mais em comunhão com o mundo celestial e temos o poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Parábolas de Jesus, página 207 e 208. Qual é o segredo para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento da nossa fé, para a nossa mudança, para a nossa transformação? Qual é o segredo? Meditar na vida de Jesus Cristo. Nós precisamos contemplar a vida do Senhor, nós precisamos estudar mais a respeito da palavra e tentar entrar na história bíblica, entender o contexto, o que estava se passando ali,
para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos reconhecer a humildade, para que nós possamos ver o sofrimento dele, para que a gente possa entender tudo que ele passou em favor de nós e por meio dessa contemplação também sermos transformados pelo Espírito Santo conforme o caráter do nosso Salvador Jesus Cristo. Então a lição de hoje vem trazendo esse título, Transformados pela Contemplação, e vem trazendo Jesus Cristo como o nosso maior exemplo, né? A pessoa mais importante a qual devemos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, para que nós possamos ser transformados. Como eu já falei também durante a semana, nós temos a tendência de imitar as pessoas, mesmo que às vezes inconscientemente, a gente fica procurando seguir os passos das pessoas que a gente admira, às vezes até mesmo no comportamento, e nós precisamos fazer isso em relação a Jesus Cristo, que deve ser o nosso maior exemplo, tá? Então é isso, que de fato nós sejamos transformados por Ele, porque admirar é uma coisa, saber dele é uma coisa, mas contemplar e deixar que o Espírito Santo nos molde conforme a vida dele é outra coisa. E se nós não estamos sendo transformados, é porque tem alguma coisa errada na nossa vida e na nossa contemplação. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ajude a de fato contemplarmos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, pelo estudo de hoje, pelos ensinamentos e pelo momento que o Senhor nos ensina de que nós precisamos cada vez mais contemplar a vida do Senhor, que nós devemos entregar a nossa vida inteiramente, e nós te pedimos que seja de fato o exemplo a qual devemos seguir em nossas vidas e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nos ajude a aprendermos de Ti e a imitarmos a Sua vida também, a vivermos de acordo com a Sua vontade. Nos abençoe cada pessoa também que está estudando a Tua Palavra comigo neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, tenha uma boa noite de descanso e amanhã estaremos aqui para mais uma porção do estudo da Palavra de Deus. Até mais.